Olá pessoal, espero que essa mensagem, esse vídeo encontre você em paz, com a paz de Deus no teu coração. E hoje nesse encontro da mentoria nós temos 3 artigos, do livro que nós iremos ampliar um pouco um conceito, fazer um bate-papo, conversar e trazer algumas considerações. O primeiro está na página 28 e fala sobre o poder do sonhar. Vamos lá. O poder do sonhar. Aqui eu já começo com uma citação em destaque que resume bem esse artigo. O sonho é um instrumento importante para dar sentido à vida. É por meio dele que podemos. Olha só quanta situação importante que o sonho nos traz. Primeiro que começa naquele sono reparador, que após um período de descanso, ele entra num sono mais profundo. E aí entra nessa questão do sonho. Um sono de qualidade, ele sempre tem essa questão do lúdico, essa questão da viagem, que justamente se traz pelo sonho. E aqui eu trago aspectos estudados sobre a importância do sonho. O primeiro aspecto, recarregar energias e promover o equilíbrio emocional. Nada melhor do que, após um período de trabalho exaustivo, um sono revigorante, não é mesmo? Quando sonhamos, nosso cérebro revisita emoções e pensamentos vividos no dia, o que é essencial para lidar com traumas e estresses acumulados. Ou seja, no que diz respeito à inteligência emocional, no que diz respeito a todo esse ambiente de estresse que nós temos, nada melhor do que um sono reparador, nada melhor do que sonhar. Sonhar também é uma fonte de motivação, tá? Motiva a seguir em frente, mesmo diante de tantas situações que nos tomam no nosso dia a dia, tantos problemas, mas o sonho, ele traz esse aspecto da motivação. No momento que a gente perde a nossa capacidade de sonhar, o que sobra para nós? Quando criança, bem pequena, nós trabalhamos com lúdico, por quê? Porque nós vemos na fantasia, na viagem, uma possibilidade de fazer coisas que nós não temos a mesma capacidade de fazer. Seja por causa da pouca idade, seja por causa das limitações que existe por causa da família. Mas ali, naquele momento, por meio do lúdico, por meio do desenho animado, por meio de uma história contada, a sua capacidade de voar, ela existe. E se isso acontece quando você está dormindo, automaticamente você está criando objetivos para sua vida. Você está criando metas para sua vida e isso te motiva a chegar até lá. É muito do que eu falo sobre a questão do planejamento. Um planejamento de vida pressupõe o quê? Que você, para atingir aquilo, para atingir aquele alvo, você precisa construir etapas. E essas etapas terão planos. E muitas vezes, durante esse processo, o que nos alimenta é justamente sonhar no final daquela jornada, sonhar no final daquele caminho. E isso é importante. Mesmo estando fora da realidade do momento, você já está vivendo o seu sonho. E se fé é algo que se espera, então ter fé significa também ter sonhos. Então, além disso, além da questão da motivação, a questão de ativar a criatividade, eu acabei de falar da importância do lúdico. A importância do lúdico não só para a criança, mas o lúdico lá quando criança, quando cresce, aquela história da fantasia, aquele lúdico, aquele desenho de um personagem que não existia, quando a criança cresce, aquilo se torna criatividade. Toda criança criativa, todo jovem criativo, todo adulto criativo, ele tem algo em comum. Eles foram crianças que tinham a familiaridade com o lúdico.
Não eram crianças imersas apenas no racional. Então, isto é importante e é essencial para todos, inclusive para os pais. Então, você tem ali novas possibilidades, soluções inovadoras. É fácil encontrar música, inclusive, que nasceu em sonhos. Não só música, mas quantas situações quantas grandes ideias nasceram por meio de sonho. Porque se um sonho ele ativa em nós criatividade, no momento de criatividade, algo que você pensou que não existe, algo que você sonhou que não existe, você começa a colocar no papel e desenvolver. Isso daí eu estou falando do quê? Estou falando de criar. Estou falando de criatividade. Além de fortalecer o sistema imunológico, ou seja, tem o fator científico também do sonho. Inúmeros estudos demonstram que o sono, estado em que ocorre a maioria dos sonhos, é vital para a manutenção do sistema imunológico forte. Além, claro, da saúde mental, os sonhos podem diminuir sensação como tédio, angústia, apatia. Esses são só alguns pontos que relacionam o sonho à saúde do corpo, da mente e da alma. Então, é notório que quando perdemos nossa paz, uma das primeiras capacidades que perdemos é a de sonhar, o que aumenta o vazio existencial. Se você perde a capacidade de sonhar, você está vivo ainda? Se você perde a capacidade de sonhar, você está vivo ainda? Porque se o que nos alimenta é a esperança de dias melhores, é a esperança de que o que estamos vivendo hoje, ele tem prazo de validade, ele vai acabar. Um novo tempo nos espera. E esse novo tempo eu só tenho contato com ele por meio de sonho. Então, no momento que eu perco esta capacidade de sonhar com um novo tempo, o que me sobra? Viver a realidade de um mundo onde a vaidade predomina, num mundo onde a corrupção predomina, num mundo onde pessoas, uma quer tomar espaço da outra, um mundo de competição, um mundo de pouca caridade, de amor distante. Se eu apenas viver a realidade, o que me sobra? A probabilidade de eu caminhar para a não crença no ser humano. A capacidade de eu caminhar para questionar um Deus que permite um mundo cheio de transgressões e cheio de trevas é gigante. Mas a partir do momento que eu tenho a capacidade de sonhar e junto dela eu tenho a certeza de que alguns dos sonhos que eu tenho se tornarão realidade, eu estou acreditando num novo momento para minha vida. Eu estou acreditando em um novo tempo. E se essa crença é pautada na sua fé e você tem essa fé transcendental, ou seja, que foge à sua realidade, você acredita em algo superior, aí você começa a olhar para a sua situação do momento e fala: esta é só a fotografia do momento. Eu tenho certeza que um novo tempo me espera. Mas por quê? Porque aquele que eu acredito fala que o que eu planto hoje eu colho amanhã. Então, mesmo em momentos de dificuldade, se eu estou plantando bem, se eu estou plantando caridade, se eu estou plantando boas coisas, eu vou colher isto. Porque é isto que eu acredito, né? Se não fosse assim, a esperança nossa de vida seria uma esperança que mingua ou praticamente inexiste. Claro que a esperança apenas da nossa capacidade ela é limitada, porque, como as escrituras sagradas diz, nós não conhecemos nem a quantidade de cabelos que tem na nossa cabeça. A nossa capacidade ela é limitada, mas não a capacidade daquele que nos criou. E aí cabe a nós refletirmos e compreender
que o espaço do sonho é exatamente o espaço onde o lúdico, onde a criatividade, onde o espaço para a imaginação existe. O momento de sair desta realidade e começar a vislumbrar algo novo, algo perfeito, algo que não tem todas essas questões que nós vivenciamos hoje. O novo tempo em Deus. E nas escrituras sagradas, e aqui é uma mentoria cristã, nas escrituras sagradas nós temos exemplos sobre a questão do sonho. O primeiro que eu trago é a escada de Jacó, né? Que muitos inclusive pregam sobre ela, né? Jacó, ele sai para buscar a sua esposa, né, dentro da sua parentela, e nós sabemos que naquele período os caminhos eram muito distantes, né? E ele se cansou, pegou uma pedra para descanso. E naquele momento, no mínimo um momento de cansaço do corpo, no mínimo um momento que pelo seu corpo, pela situação momentânea, é muito possível de imaginarmos que já poderia ali inclusive estar desistindo, né? Estar num momento assim de pouca fé que chegaria no seu objetivo. Mas aí ele pegou aquela pedra como travesseiro e sonhou uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e anjos subiam e desciam. E ali ele recebeu uma promessa: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. A mensagem da escada de Jacó é muito presente na vida daqueles que creem no poder da oração, pois acreditamos que nossas preces são elevadas ao alto e a resposta não tarda a vir. Importante nós lembrarmos disso e nós relacionarmos isso com a história de Jacó. Um homem bem-aventurado, um homem vencedor, um homem que lutou com o anjo. E, né, nós sabemos que até o nome dele foi trocado, né? Então, aí tá aí a herança de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Tá aí a herança, né? Mas para na história de Jacó, para nessa visão, não. Quando a gente lembra de sonho, logo a gente lembra de José do Egito, né? E daquela história que desde muito novinho ele teve sonhos, né, que remetiam, né, a uma certa liderança sobre os seus irmãos, né, da estrela, né, e nós tínhamos toda essa situação, né, e nesse sonho, esse sonho causou inveja nos seus irmãos, porque pela interpretação do sonho, e os seus irmãos se curvavam a ele, ou seja, até o seu pai, todos ali, né, reverenciavam José. José, o mais novinho, causou inveja nos seus irmãos e nós sabemos todo o processo. Seus irmãos o venderam para o Egito, né? E mesmo assim, mesmo nesta situação, mesmo como escravo, ele não deixou de sonhar. Ele não deixou de acreditar num Deus criador. E mesmo após a calúnia ocorrida na casa de Potifar, José, ele, mesmo após 2 anos de prisão, ele nunca perdeu a sua conexão com o Criador. E naquela prisão, Deus deu para ele a oportunidade de interpretar mais dois sonhos, um do copeiro e um do padeiro, né? Para um, ele disse que retornaria a servir o rei Faraó. Retornaria a servir Faraó. E para o outro, ele também interpretou o sonho, informando que infelizmente ele não voltaria mais a servir Faraó, né? E ele acabou perdendo a sua vida, né? Mas aquele copeiro que voltou a servir Faraó, quando Faraó teve um sonho que nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar, ele lembrou daquele que interpretava sonho na prisão.
E Faraó chamou este, né? Diz a palavra que, né, cortou a barba, né? Deixou ele apresentável para estar diante do Faraó. E o Faraó contou o seu sonho e, e Deus deu para José a interpretação daquele sonho. Porque no sonho falava o quê? Que eram sonhar, ele eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, sete espigas mirradas e 7 espigas graúdas. As vacas magras engoliam as gordas, as espigas mirradas engoliam as espigas graúdas. E José interpretou: vem por aí, rei Faraó, 7 anos de muita fartura. Mas depois dessa fartura tem 7 anos onde a fome tomará o mundo. E aí, pela sabedoria de José, né, Faraó escolheu ele como governador para administrar aquele momento de fartura, guardando para o momento onde chegasse, né, esse momento aí de fome no mundo, para que tivesse, né, no Egito sobra de alimento para não só o seu povo, mas também para para vender para outros locais. E nós conhecemos a história, né? Seus irmãos tiveram que ir até o Egito conseguir alimento porque não tinha alimento mais na terra do seu pai. Enquanto isso, no Egito, já com José, governador, tinha alimento porque José interpretou o sonho e nunca perdeu a sua conexão com o alto. O sonho também marcou o início da história de Jesus. Foi por meio de um sonho que o anjo anunciou a José, né, esposo de Maria, mãe de Jesus: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A verdade é que o sonho, ele permite que nós saiamos deste cenário de tribulação. Ele permite que nós saiamos muitas vezes, assim como José, de um cenário de prisão e nos coloque num cenário de novidade de vida, de crença, de fé. Se eu perco isso, se eu não tenho... No mundo é difícil ter paz, para não dizer quase impossível. Se eu perco essa paz durante o meu momento de sono profundo, que vem com aquele sonho revigorante, sabe quando você levanta e a sua esperança está renovada? Porque parece que enquanto você estava sonhando, você fez uma viagem que renovou sua esperança no novo melhor, no mundo melhor. Na psicanálise, que eu sou formado, teve uma disciplina só de interpretação de sonhos, né? De dada a importância disso, porque o sonho ele trabalha no nosso inconsciente. E para quem acredita como eu na transformação de dentro para fora, é justamente quando nós alimentamos algo interno, ou seja, a sua fé, a sua esperança, não nasce daquilo que você vê, nasce daquilo que você acredita, nasce daquilo que você sonha. Então, até deixo no livro uma oração para que Deus dê a todos que façam a leitura desse livro a força de sonhar. Porque de verdade, o que nos traz esperança está justamente no sonho. E aí vem um segundo tópico desta mentoria de hoje, que fala sobre a felicidade. Novamente um tema interessante, eu coloco logo uma pergunta difícil de responder, viu? O que é felicidade para você? E eu contei uma experiência marcante que eu tive, que foi o filme A Procura da Felicidade. Chorei com aquele filme, né? Uma história incrível de um homem com um sonho, um homem com objetivo, um homem que estava, né, em busca da felicidade, um vendedor que acreditou na sua capacidade de vender.
Mas infelizmente, né, diante de várias situações que ele passou, né, de cheio de máquinas e as máquinas não vendem, e só ele acreditando no sonho dele, de repente perdeu família e ficou só com seu filhinho. E o sonho e o filme passa todo por esse cenário dele sofrendo, dele correndo atrás, dele buscando e não acontece, não acontece. E chega um momento do filme que você fala: será que tem um final bom nesse filme? Porque nem você começa a acreditar na possibilidade, você chora de tanta de tanto sofrimento daquele personagem, de tanto sofrimento daquele personagem. E no final, o filme narra que após muitas lutas, incluindo noites dormidas em abrigo, ele foi premiado com um bom emprego. Um bom emprego. O final impactante do livro foi um bom emprego. Ou seja, a felicidade neste caso tem relação direta com o quê? Com a questão financeira. E aí nós entramos numa dialética deste momento. Dinheiro é sinônimo de felicidade? Poder financeiro é sinônimo de felicidade? Só é feliz quem tem condição financeira confortável? E aí eu trago aqui uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data, que para o ano de 2025, o principal objetivo dos brasileiros, sabe qual que era? A vida financeira. Então, nós temos uma grande necessidade da busca e o desejo incessante de o quê? De uma abundância de bens materiais. Agora, a minha pergunta é: só isto é necessário? Será que não existe pessoas que têm muito dinheiro, mas que não são felizes? E para aquelas pessoas que acreditam na vida após a morte? É possível comprar essa vida após a morte, que para aqueles que acreditam é uma vida muito melhor do que a vida atual? Porque se Deus é perfeito e Ele foi nos preparar lugar, esse lugar é perfeito. Porque nesse lugar está a imagem e semelhança do nosso Deus. E se este lugar é perfeito, qual que é o passaporte para a entrada dele? Esse passaporte é adquirido por bens financeiros? Tanto é que o dinheiro, ele pode fazer com que você tenha mais facilidade em buscar conhecimento, por exemplo, né? Se tornar um sábio, se tornar alguém que a sociedade respeita, né? Mas tem algo que foi retirado do sábio e dos entendidos e revelado aos pequenos por misericórdia. E esta felicidade, que inclusive está representada no Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Esta felicidade tem relação com bens financeiros? Eu não compreendo pessoas que se dizem pautadas pelas escrituras, mas que só enxergam a felicidade através de recursos financeiros. Não à toa, nas igrejas as igrejas estão sendo tomadas por pregações sobre prosperidades, por pregações coach, onde o antropocêntrico, ou seja, o homem, ele está no centro, inclusive na música gospel. E aí é a hora de começar a questionar algumas coisas. Aí é a hora de questionar se eu tiver abundância financeira e perder a família,
Se eu tiver abundância financeira e perder a saúde, se eu tiver abundância financeira e eu conheço o mover do Espírito Santo em mim e eu perder esse mover, será que eu continuarei feliz? Porque sou uma pessoa de poderio financeiro? Só uma lembrança da época do Covid-19, numa pandemia que tomou a todos, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. E quantas pessoas com todo o dinheiro do mundo, com muito dinheiro, com muito recurso, foi embora da mesma forma que aquela pessoa que não tinha praticamente recurso nenhum. Então, para quem passou por esta pandemia recentemente, ter saúde é sinônimo de felicidade. E quando você está feliz com alguma coisa, quando o povo de Deus estava feliz com alguma coisa, o que eles faziam? Eles louvavam, eles glorificavam. Miriam dançou de alegria. E hoje, a dificuldade nossa de louvar, a dificuldade nossa de glorificar, parece que está gigante. Mas quando você pergunta por quê? Porque eu tenho muita dívida. Porque o meu recurso financeiro não dá. Não tá certo. Não dá certo. Porque eu perdi meu carro. E aí a sensação que se tem é que quando eu perco algo material, eu perco um tesouro gigantesco. Como se aquele tesouro fosse maior que qualquer outra coisa. E aí vem um outro questionamento desse artigo, que é: onde está o teu tesouro? Se acreditamos que o Senhor é justo e não permite que uma tribulação maior do que podemos suportar, que nós tenhamos, né? Não há motivos para um cristão ser infeliz. Creio que um bom pastor nunca deixará faltar o necessário, inclusive os recursos financeiros. No entanto, a sociedade deveria se preocupar com talentos que a ferrugem não consome, ou seja, tesouros que não são do mundo. Porque tudo do mundo a ferrugem consome. Se o meu talento está no recurso financeiro, se eu quebro, eu perdi a felicidade de viver, porque eu perdi tudo, perdi carro, perdi casa, minha conta tá uma dívida absurda, aconteceu uma guerra mundial e as coisas estão muito difíceis e de repente agora eu não tenho mais nada, agora não quero mais viver, eu não tenho mais motivo para glorificar, porque a minha felicidade acabou, porque a minha felicidade estava relacionada a um tesouro do mundo. E aí tem uma diferença clara entre a psicologia, que fala do eu, para a mentoria cristã, que fala do nós. Quando, diante de uma situação desse tipo, você lembra daquele que vive em ti, aquele que representa para você um tesouro imaterial, aquele que representa na sua vida algo transcendental. Significa que mesmo se todo o tesouro do mundo que você tem se acabar, existe um tesouro que nada aqui pode tirar de você. Nada aqui. A ferrugem não consome. E esse tesouro, para quem é cristão, esse tesouro é marcado pela cruz. A graça que nós não merecíamos, mas que foi nos dada por Jesus Cristo, junto com a possibilidade de nós vivermos e vencermos todas essas dificuldades do mundo e ao final sermos premiados com uma vida eterna no céu. Isso para quem acredita em Cristo. E vários sinais dão contas de que toda esta questão está posta. A verdade é que,
Se o nosso tesouro está na nossa alma, nós estamos protegidos de perdas materiais. Aconteceu essa perda material. E aí eu lembro da história de Jó. Perdeu tudo. A própria esposa: amaldiçoa teu Deus e morra. Foi isso que ela falou? E qual foi a resposta dele? Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito o nome do Senhor. Onde estava o tesouro de Jó? Nós sabemos nas Escrituras que tudo que foi retirado dele foi restabelecido de forma dobrada. E que a segunda glória dele foi muito maior que a primeira. Mas onde estava o tesouro de Jó? Estava nas coisas do mundo? É necessário nós questionarmos onde está a nossa felicidade. Nós somos felizes por quê? Porque estamos bem financeiramente? Ou somos felizes pela graça de termos saúde? Ou somos felizes pela graça de termos família, estarmos juntos em família? Ou somos felizes pela graça de termos amigos? Ou somos felizes pela graça de sermos pessoas com capacidade, com inteligência dada por Deus? Somos felizes porque a nossa alma está preenchida, não existe em nós um vazio que nos impede de sonhar. Não existe em nós um vazio que nos coloque numa situação de necessidade de tomar medicamentos para remediar uma situação da alma. Uma situação que não há cura aqui no mundo, mas a cura está no céu. Então a nossa felicidade, ela depende mais de como estamos no que diz respeito à alma do que no que temos na nossa vida material. Porque se nós tivermos fortalecidos no que diz respeito à alma, no que diz respeito ao espírito, a certeza é única: as coisas demais serão acrescentadas. Porque você estará forte para aprender, você estará forte para criar, você estará forte para sonhar, você estará forte para pensar além, você estará forte para enfrentar as dificuldades do dia a dia, enfrentar as perdas que ocorrerão e acontecerão. Porque o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas eu venci, dando sinais para nós de que ao crer nele, nós temos tudo para vencer também. Por fim, eu tenho aqui um artigo para refletir com vocês, da página 51, que fala da música. A música como alimento da alma e instrumento de cura. E aí eu já começo com uma citação de Platão. Porque agora a gente vai falar de alma. Porque uma alma fortalecida significa um tesouro que eu não perco para o mundo. Não é um tesouro que uma guerra mundial me tira. Não é um tesouro que a pandemia me tira. Não. É um tesouro que está aqui dentro de mim, uma alma fortalecida, um espírito forte. Um espírito de gratidão a Deus pelas pequenas coisas. E aí, para alimentar essa alma, existe algumas situações, né? Vamos dizer, algumas técnicas. E uma delas é justamente a da música. E Platão ele deixa claro: a música é um instrumento mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo, que é a combinação de valores, e a harmonia, que é o encontro de sons, encontram o caminho para o interior da alma. Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de Platão. Se eu olhar para Bona, que é um dos maiores autores da música, ele fala que a música é a arte de manifestar os afetos da alma por meio do som. Ou seja, é a alma sendo posta por meio de som. É a alma conversando com outras almas por meio de sons.
por meio de um conjunto que envolve melodia, harmonia e ritmo. Platão acreditava que certas músicas levam à virtude, enquanto outras poderiam corromper a alma e desestabilizar a sociedade. Ou seja, a música também é instrumento de controle social. Se eu vou dar uma palestra, eu coloco um tipo de música, porque a minha intenção é que exista, que as pessoas prendam a atenção para aquele momento, para aquela palestra, para aquele local, para aquele foco de atenção. Se eu quero fazer uma aula de dança, não é o meu caso, uma aula de dança, não vai colocar a mesma música de uma palestra, porque a intenção ali é outra. A intenção daquela aula é outra, uma intenção mais voltada à questão do entretenimento, do cuidado com o corpo, do movimento, né? Então, são importantes também, a relação entre corpo e mente, ela existe. E aí nós temos que trabalhar isso, está aqui no livro, a importância da relação do corpo com a mente. Agora, o que eu deixei claro durante todo este livro, que se a nossa alma não estiver fortalecida, nós não temos nem forças para fazer o que é necessário para o cuidado com o corpo e o cuidado com a mente. Não conseguimos. Se a nossa felicidade está na beleza nossa, o que acontece quando você envelhece? Percebe como é fraca esta concepção de que eu sou feliz porque eu sou bonito ou bonita? Eu sou feliz por causa da minha casa, por causa do meu carro. É diferente do eu sou feliz porque eu estou vivo. Eu sou feliz porque eu tenho uma família. Eu sou feliz por causa disso, por causa daquilo outro. Porque o que eu estou ouvindo. Tem até um artigo que eu falo sobre a gratidão do ouvir. Um período que eu fiquei sem ouvir. Meu Deus do céu, quando eu passei a ouvir de novo, o que aquilo significou para mim, e não foi no período do AVC, não foi depois. Uma questão que envolveu o dente, fiquei surdo uns dias, foi só Jesus. E é duro. Aí você começa a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. E quando eu falava e as pessoas não entendiam, e me dava vontade não, a minha reação era agressiva, tiveram que me amarrar na cama porque era a forma de comunicar. Aí quando volta a ter uma voz compreensível, gratidão pela voz. Perceba que a gente não agradece, a gente não tem gratidão pelas pequenas coisas. Né? A música não é apenas entretenimento, é um instrumento de moldagem de espírito, tanto no que diz respeito ao corpo, na mente e no espírito. E aqui eu vou fazer a leitura exatamente do que está posto aqui. No corpo, a música possui efeitos terapêuticos comprovados, auxiliando no relaxamento, na redução da pressão arterial, no alívio de dor, sendo ainda uma aliada indispensável na prática de exercício físico. Já na mente, estudos científicos demonstram a capacidade de reduzir estresse, ansiedade, sintomas de depressão e, além disso, frequências específicas entre 432 Hz e 529 Hz ou batidas binaturais. Se você jogar no Google, você vai achar algumas músicas com esta frequência. São ferramentas poderosas para foco e estudo. Esse é o tipo de música que eu coloco em uma palestra. Porque te deixa num estado de relaxamento, o pessoal fala de quase sono, mas o melhor estágio para você recepcionar novos conhecimentos é este estágio, não é o estágio de agitação. Já no espírito, nas escrituras sagradas, nós vemos o poder da música em vários momentos. Quando Salomão finalizou o templo, o louvor atraiu a glória de Deus, mas também nós lembramos, não está aqui no livro, mas de quando Saul ficava perturbado e chamaram uma criança que tocava. Essa criança era Davi, que depois se tornou rei. E quando ele tocava, o que acontecia com os espíritos que estavam em Saul? O poder da música para alimentar a nossa alma, para preencher nós do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, os outros espíritos têm que ir embora, porque eles não coabitam no mesmo lugar. Já eu lembro aqui, ao final desse artigo,
do meu processo de AVC. A música para mim, assim como Davi, sempre foi um meio de me conectar com o divino. Se estou feliz, eu toco e toco alegremente. Se estou triste, se eu estou triste, eu toco. O instrumento até chora na minha mão, né? E quando eu recebi a notícia de que meu lado esquerdo, e isso que a junta médica falou, e a junta médica feliz naquele momento do AVC, a junta médica feliz porque eu estava vivo, a probabilidade de eu sobreviver era muito pequena, então ali aconteceu, ali tinha um milagre, alguém que estava vivo, alguém que não era para viver estava vivo. E aquela junta médica, eu não esqueço daquela conversa, né? Me perguntaram várias coisas, né? Se eu me lembrava algumas coisas, o que eu era, tudo. E falou: Samuel, que bom que você se lembra que você é professor, então você sabe o que é acessibilidade. Hoje, para um cadeirante, a vida é muito próxima do normal. E começou a falar tudo que uma pessoa, né, cadeirante, uma pessoa com certas limitações faz hoje. É uma forma de, né, levantar o meu astral, meu menino, mas você está vivo, agradeça, né? Mas aí teve uma hora que falaram assim: o seu lado esquerdo nunca mais vai funcionar, porque você perdeu uma região responsável pela parte artística e por todo o movimento do lado esquerdo. Naquele momento, eu só me lembrava do meu instrumento. Eu só me lembrava da minha conexão que eu tinha com o divino. E quando eu escrevi esse artigo aqui, eu me lembrava de que ainda muito pequeno, comecei a tocar com 10 anos de idade, em 1998. Várias vezes eu estive em lugares onde pessoas estavam atribuladas, estavam perturbadas, e eu tocava meu instrumento. E aquele ambiente mudava. Por várias vezes, que nós chamamos em reuniões familiares, né? Encontros, hoje muitos chamam de células, né? E naquele momento algo estava sendo tirado de mim. Mas era para eu estar feliz porque tá vivo. Quando cheguei na minha casa, depois de um advento milagroso que me fez andar, mesmo sem passar por terapias e fisioterapias e aquele processo todo que me fez andar. Um dia, numa visão, conto aqui no livro, num outro momento. Mas aí quando eu cheguei em casa, e esta é a parte aqui do artigo que eu conto desse testemunho, quando eu chego em casa e vou direto no meu instrumento para tocar, os dedos não se dobravam. As notas não eram mais o mesmo som. Parecia de maneira muito clara que tudo que aquilo que tinha sido me falado estava concretizado. E veio, de repente, mediante orações e tudo mais, um dedo começa a dobrar, sai a primeira nota. Outro dedo começa assim. Isso questões de dias treinando, tá? Não foi de uma hora para outra, não. Um dedo, 2 dedos, 3 dedos. Daqui a pouco, que há alguns dias, algumas semanas, não me lembro bem, mas foi bem trabalhado, bem trabalhoso. Sai o primeiro verso. Sai o primeiro louvor. Mais simples, o menor. E quando eu pensei que não, depois de um certo tempo, eu estava voltando a tocar. Que alegria que foi voltar a ter o privilégio de tocar. E aqui eu deixo claro, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de compreender o que é de fato a música. Que possamos filtrar o que ouvimos e proteger nossas famílias de conteúdos precários. Afinal, o que vale a pena ouvir? Se a alma nossa é tão suscetível à música,
O que nós estamos ouvindo? Qual mensagem? Qual frequência nós estamos ouvindo? E se nós entrarmos no aspecto de frequência, nós começaremos a perceber que tem frequências que não poderiam estar num louvor cristão. Não poderiam, porque ela tem uma outra finalidade. Ela busca outras questões, voltada à lascívia, sensualização e outras questões. Pecado. Mas aqui não cabe nesse momento. O que cabe nesse momento é a questão de o sonho. O sonho é o nosso termômetro do futuro. A nossa capacidade de sonhar tem relação direta com a força interior que nós estamos tendo. E é a partir dessa força interior que nós conseguimos construir um futuro. A nossa felicidade não deve estar nas coisas perecíveis, em coisas que se acabam. A nossa felicidade precisa estar em coisas que não perecem. Por isso, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é algo... O Senhor Deus, né? Porque até tem um debate, né? Paz do Senhor ou paz de Deus. O Senhor é Deus, porque na Bíblia, Senhor com S maiúsculo e Deus com D maiúsculo é a mesma figura. Então não se divide por causa disso. Então quando falamos a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, nós estamos falando de Deus. De Deus como nosso pastor, ou seja, como nosso guia, como sendo o nosso espelho perfeito. A felicidade de termos Ele, a felicidade de sentirmos Ele. Porque Ele falou, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou preparar-vos lugar. Ou seja, Ele está falando, não turbe o vosso coração, credes apenas. Agora, para finalizar essa mentoria de hoje, tem uma vinheta que eu sempre passo no programa Fala Professor, e vocês vão entender a relação dela com esta mentoria. Então vou passar para finalizar. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.